agropecuárias aplicaram tecnologias melhoradas entre o período de 2023 a 2024. O Instituto Nacional de Estatística divulgou os dados do Censo Agropecuário, onde avançou que das pequenas e médias explorações usaram rega com destaque para a cidade e província de Maputo. Em relação a pequenas e médias explorações agropecuárias que aplicaram tecnologia agrícolas melhoradas, em relação à rega, destaque vai para as províncias de Maputo e cidade de Maputo. Em Maputo, 21,3% de pequenas e médias explorações usaram rega. Na cidade de Maputo, 48,2% de pequenas e médias explorações da cidade de Maputo usaram rega. Em relação ao uso de fertilizantes químicos, ainda o destaque vai para as duas províncias, sendo que para Maputo temos 13,1% das pequenas e médias explorações usaram fertilizantes químicos. Na cidade de Maputo, 40,8% das pequenas e médias explorações usaram fertilizantes químicos. E no que toca a pesticida, o destaque vai para as províncias de Cabo Delgado e Sofala. Embora Maputo apresente 21,5% no uso do trator na lavoura. Seguindo para pesticida, o destaque vai para Cabo Delgado, 14,5% das pequenas e médias explorações de Cabo Delgado usaram pesticida. 13,4% das pequenas e médias explorações da província de Sofala usaram pesticida. Em relação ao herbicida, o destaque vai para a província de Cabo Delgado, onde 10,9% das pequenas e médias explorações usaram herbicida. E, por último, trator na lavoura, o destaque vai para Maputo, onde 21,5% de pequenas e médias explorações de Maputo usaram trator na lavoura. E na prática agrícola, o dirigente avança. Em relação às percentagens de pequenas e médias explorações agropecuárias por práticas agrícolas, a prática agrícola predominante, ou que se destaca, é a rotação de cultura. O que estamos a dizer é que 20,6% das pequenas e médias explorações no país utilizaram a rotação de cultura. O outro indicador relevante é a forma como as pequenas e médias explorações conservam a produção. O primeiro destaque divide-se na zona centro e norte. Na maior parte usam celeiros não melhorados e na zona sul usam tambores. Mas, em termos gerais, temos que 19,4% de pequenas e médias explorações armazenam a sua produção em celeiros melhorados. 46,6% de pequenas e médias explorações armazenam a sua produção em celeiros não melhorados. 21,7% de pequenas e médias explorações armazenam a sua produção em tambores e 12,3% de pequenas e médias explorações armazenam a produção em silos. O evento teve como objetivo principal reforçar o conhecimento sobre a estrutura da produção agrícola e pecuária nacional. E um serviço em comunhão entre o Instituto Nacional de Estatísticas e o MAP divulgaram resultados do Censo Agropecuário no período de 2023 e 2024. Nacional de Estatística, em coordenação com o Ministério da Agricultura, Ambiente e Pescas, divulgaram resultados do terceiro Censo Agropecuário 2023-2024, com o objetivo de reforçar o conhecimento sobre a estrutura da produção agrícola e pecuária nacional. Após a independência nacional em 1975, Moçambique realizou 2 censos agropecuários. O primeiro foi em 1990-2000, com base no Recenseamento Geral da População de 1997, e o segundo em 2009-2010, com base no Recenseamento Geral da População de 2007. A relevância do CAP é reforçada pelo fato de a agricultura ser consagrada na Constituição da República como base do desenvolvimento. As principais fases, que foram 4, a preparação, recolha, tratamento de dados, limpeza, produção de dados de quadros e produtos do CAP e a última apresentação dos resultados.
A presidente do INE, Elisa Mônica Magawa, avançou que o censo foi realizado em todos os distritos do país, exceto em alguns da província de Cabo Delgado, devido ao terrorismo. A recolha de dados foi realizada de dezembro de 2024 a junho de 2025. Nesse período foram realizadas 2 operações principais: a entrevista geral aos agregados familiares, medição das machambas em 30% dos agregados familiares agropecuários, e a recolha de dados foi efetuada em simultâneo em todo o território nacional. O CAP foi realizado em todos os distritos do país, com exceção de alguns, e abarcou a campanha agrícola 2023-2024. Por outra, o ministro da Planificação e Desenvolvimento, Salimo Valá, afirmou que mais do que uma operação estatística, este censo representa um instrumento estratégico, eficiente e orientado para resultados concretos. Hoje, mais do que nunca, os países que conseguem transformar as suas economias de forma sustentável são aqueles que melhor conhecem a sua própria realidade econômica, social e territorial. Nenhuma transformação estrutural consistente pode ser construída sobre percepções difusas, diagnósticos incompletos ou ausência de evidência. É precisamente neste contexto que o Censo Agropecuário 2023-2024 adquire uma importância singular. Mais do que uma operação estatística, este censo representa um instrumento estratégico de inteligência econômica e territorial, colocando ao serviço do país uma base robusta de evidências para uma planificação mais rigorosa, responsiva, eficiente e orientada para resultados. O governante avançou que o país conta atualmente com cerca de 5,2 milhões de explorações agrícolas, das quais 38% são chefiadas por mulheres. Moçambique conta atualmente com cerca de 5,2 milhões de explorações agrícolas, das quais 38% são chefiadas por mulheres, dado que reafirma o papel central da mulher na produção alimentar nacional e reforça a necessidade de políticas públicas mais responsivas às questões do gênero no setor agrário. Cerca de 99,9% das explorações agrícolas correspondem a pequenas e médias explorações, confirmando o peso estrutural da agricultura familiar na economia rural moçambicana e a necessidade de políticas específicas de apoio à produtividade, financiamento, assistência técnica e acesso ao mercado por parte desse grupo maioritário de produtores. De referir que o Banco Mundial tem sido um dos parceiros para a materialização deste censo. E o Presidente da República, em Canhelas, na província de Niassa, anuncia novas instalações ou futuras instalações de uma conservatória de registro e notariado. No mesmo evento, também procedeu a entrega de 2 ambulâncias. O Presidente da República, Daniel Chapo, prosseguiu a presidência aberta inclusiva na província de Niassa, com uma visão ao distrito de Macanhelas, onde apelou à vigilância contra boatos, discursos de ódio e violência, defendendo o diálogo como caminho para preservar a paz e o desenvolvimento do país. Por isso que viemos hoje a Mecanhelas para dizer muito obrigado, Mecanhelas. Kushukuru wanchene. E como kwambiri Mecanhelas. E registramos as preocupações de Mecanhelas. Eu nunca me esqueço das preocupações de Mecanhelas. São muitas, mas eu vou falar das principais. Uma delas, o nosso ministro da Justiça já explicou que no sábado ele estará aqui em Mecanhelas para fazer o lançamento da primeira pedra
kuti azaike mwala wa maziko para construirmos uma conservatória de registro notariado de Mekanyelas, kuti azakhazikise nyumba amene tizilembamo achiwana athu, onde a população, kumene kuti anthu aquilo que sai às vezes daqui chimene chimachoka kuno para ir tratar em Lixinga, kukapanga ku Lixinga documento de carro, mapepala monga ziphaso za gari vai passar a se tratar aqui em Mekanyelas. tizipangira kuno ku Mekanyela. Nihiwa, documento de casa, mapepala nyumba passar a tratar aqui em Mekanyelas. tizipanga konkuno. E ainda nós, como governo, Komanso ife ngati boma lançamos uma campanha tapangaso kampeni ina para que o povo moçambicano, kuti anthu aku Mozambique principalmente as crianças, makamaka achiwana possam se registrar azikazilembesa para ter certidão, kuti azikhala ndi ziphaso ter cédula, ngakhalenso masedula mahala, za ulere não pagar nada. asamalipe. Nihiwa sana sanene até dia 31 de dezembro mpaka pasati 1 December deste ano achaka chino vamos ter todos nós tizakhala nawo ife onse documento mapepala mahala za ulere sem pagar nada. osalipa china chilichonse. Durante o comício popular, enunciou medidas para responder às preocupações da população, incluindo o lançamento dos concursos para a construção da estrada Mekanyelas-Cuamba e do Hospital Distrital de Mekanyelas, e a futura instalação de uma conservatória de registro e a entrega de 2 ambulâncias ao distrito. Moçambique, oie! Enquanto não se construir o hospital, pamene isanamangidwe chipatala que já lançamos concurso, ngakhale tasegulira kuti makampani apereke ziphaso, enquanto não arrancar a obra da estrada chisanayambe nsewu Mekanyelas-Cuamba, koma Mekanyelas kunga que já lançamos o concurso, komanso tasegula kuti makampani apereke nós dissemos vamos a Mekanyelas. ife tinana kuti tinke ku Porque Mekanyela. uma das grandes preocupações da população de Mekanyelas Fuwa vuto linanso lalikulu la ku Mekanyela é a ambulância ndi ambulance para levar pessoas kuti anyamule do anthu posto administrativo kuchoka ku posto para aqui para a vila para pa town pano e também levar pessoas ndikuatenganso kuno daqui da vila kuchoka pa town pano para Cuamba. kupita nawo ku Nkwamba. Por isso que nós Chifukwa chache ife viemos tabwera aqui em Mekanyelas kuno ku Mekanyela para vir vos entregar kuti tikupaseni 2 ambulâncias que estão aqui. ambulance awiri. Mekanyelas, oie! Estas 2 ambulâncias que estão aqui, maambulance awiri ali pano espero que os motoristas estejam aqui. chifukwa ndikuganiza kuti madriver alipompa. Se os motoristas estiverem aqui, Madriver ngati alipompa é melhor entrarem aí nas ambulâncias mulowe magari motomo para nós vermos que ambulâncias funcionam tione ngati akugwira ntchito e são para a população de Mekanyelas. anthu aku Mekanyela. Mekanyelas, oie! Niassa, oie! Moçambique, oie! Estas ambulâncias Ambulance amenewa vão ficar hoje aqui em Mekanyelas. zasala konkuno lero ku Mekanyela É para a população de Mekanyelas. ndi anthu aku Mekanyela Para pararmos de sofrer kuti time kuzunzika que quando alguém está doente num posto administrativo, kuti wina akadwala ku posto administrative para chegar aqui à vila, kuti afike pa town pano paremos de sofrer. tichepese kuzunzika. Às vezes as nossas irmãs, Nthawi zina abale para saírem de Mekanyelas para Cuamba, choka kuno kuti apite ku Nkwamba sofrem. amazunzika Principalmente quando o parto complica-se aqui em Mekanyelas. makamaka ntchito ya kubereka ikamavuta. Então queremos deixar essas 2 ambulâncias Ati asiye para maambulance vocês aqui em Mekanyelas. kwa inuwo ku Mekanyela kuno. Mekanyelas, oie! Moçambique, oie! Unidade Nacional, oie! A paz, oie! Não podemos
podemos permitir que depois haja alguém a inventar uma mentira que alguém traz cólera ou que ganhou eleições. Está aí a ambulância. Mecanhela Joie! Nós estamos a deixar essas duas ambulâncias para o povo de Mecanhelas. Enquanto o hospital está a vir, e também nós estamos a trazer a estrada. Enquanto não chega, hoje deixamos essas duas ambulâncias. Na mesma ocasião, anunciou o reforço do Fundo de Desenvolvimento Econômico Local para impulsionar a produção agrícola e reduzir o impacto do custo de vida. Por outro lado, vamos falar do licenciamento de transportadores, onde o Conselho Municipal de Maputo fez um balanço positivo da primeira semana de registros. O Conselho Municipal de Maputo divulgou esta quarta-feira os primeiros números da campanha de licenciamento massivo e gratuito dos transportes semicoletivos de passageiros. Nos primeiros 7 dias de implementação, a autarquia recebeu 174 processos, dos quais 125 para início de licenciamento e 49 para renovação. Os dados revelam uma adesão significativa dos transportadores à iniciativa municipal. De 13 a 19 de maio, foram recebidos e tramitados 174 processos de licenciamento massivo. Destes, 125 são do início da atividade e os restantes 49 são de renovações. Destaca-se a Brigada da Baixa da cidade, que tramitou 95 processos, seguido da Brigada do Zimpeto, com 57, e os restantes 22 da Brigada do Zimpeto. Foram cadastrados 125 motoristas que apresentaram cartas de ligeiro pesado, ou seja, cartas não compatíveis para o exercício da atividade de transporte público. Pese embora passe uma semana desde o arranque do licenciamento massivo dos transportadores semicoletivos, a variação de mobilidade, transporte e trânsito considera o processo ainda com pouca aderência, pelo que exorta a participação de todos os transportadores neste licenciamento, que ocorre de forma gratuita. Achamos que ainda há muitos transportadores que precisam de aderir ao processo. E como temos estado a referir, é gratuito, totalmente gratuito. Dentre as barreiras identificadas neste processo de licenciamento gratuito, elenca-se a documentação ilegal. Cerca de 125 condutores dos 174 encontravam-se a conduzir com cartas de condução das categorias ligeiro e pesado. Como forma de colmatar este déficit, o Conselho Municipal decidiu também, de forma gratuita, averbar estas cartas de condução através de uma formação que irá decorrer na EMTPM. Temos notado a falta de documentação e julgamos que este é um dos fatores que ainda apresenta números não muito satisfatórios, e entendemos que as pessoas, sendo a primeira semana, estavam a se organizar para aderir ao processo. De igual modo, temos notado muitos motoristas com falta de carta de serviços públicos. Como nos referimos, destes 174 processos, um universo de 125 apresentam cartas de ligeiro pesado. E há falta de domínio dos requisitos, e isto estabelece a necessidade de sensibilização cada vez mais. Medidas tomadas. O Conselho Municipal, como anunciou Sua Excelência aqui na semana passada, tomou a decisão
de averbar as cartas dos que têm processos de cartas pesadas de forma gratuita na Escola Especial da Empresa Municipal de Transporte Público, de forma gratuita. Os transportadores afirmam já ter aderido ao processo, destacando os benefícios da medida. Eu julgo que o processo não está a ter a velocidade que nós esperávamos, mas são dificuldades que, à medida que o tempo vai passando, os operadores vão suprindo. Alguns não estão a licenciar porque estão para completar os requisitos necessários para o licenciamento. Mas pelo período estabelecido para o licenciamento massivo e gratuito, que é de 1 mês, a nossa expectativa é que até lá 100% dos operadores que estão a operar neste momento sem licença sejam atingidos. Os nossos fiscais em todos os núcleos têm estado a sensibilizar todos os motoristas e nós também tentamos interagir com o patronato no sentido de aderir a este licenciamento. Não obstante ser a premissa para se beneficiar da compensação, porque se não fizerem isto, o governo não vai compensar. Já aderi há bastante tempo, mas o que estou à espera é da própria licença, sim, oficial, para poder então acompanhar na viatura. Sim, sim. O vereador de Mobilidade, Transporte e Trânsito esteve hoje a dar uma conferência de imprensa e disse que dos 174 motoristas que apresentaram o processo de licenciamento, 125 transportavam apenas com carta de condução na categoria ligeiro e pesado. E os restantes é que apresentavam alguma legalidade na carta de condução. Faz parte do universo dos que transportavam com carta de condução não profissional? Eu posso até dizer que faço parte, mas o que eu gostaria é que a própria associação ajudasse, né, a legalizar o resto dos motoristas que têm esse processo não legal, para que, na verdade, estejam em ordem, né? Sim. Mas para colmatar este déficit, o Conselho Municipal garantiu que todos os transportadores que não têm a carta de condução profissional irão receber uma formação gratuita por parte da EMTPM. Claro, ouvimos alguns rumores, né, acerca disso, mas pronto, o que se quer é se pôr em prática esta formação para que seja um assunto verdadeiro, né? A iniciativa continua em curso e os transportadores são encorajados a dirigirem-se aos pontos de atendimento para beneficiarem do licenciamento gratuito enquanto a campanha estiver em vigor até 12 de junho. E vamos já sair para uma breve pausa. Nós voltamos dentro de instantes. Até já.